Olá, querido. Tudo bem com você? Meu nome é Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa quarta videoaula no nosso conteúdo para discipulado do Ministério de Louvor e Dança. Antes da gente começar, eu quero fazer uma oração rápida contigo, ok? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui nesse momento, te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Queira, ó Pai, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender, Senhor, o que está escrito nas suas sagradas escrituras e que isso possa trazer crescimento espiritual para nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, querido. Hoje nós vamos praticamente falar, inicialmente, sobre um esboço geral, uma visão geral sobre o livro do Êxodo. E aí eu quero entrar com um pouco mais de detalhe sobre a visão de quatro personagens principais desse enredo. Né? Vamos falar um pouco da ótica de Deus, por que ele, como autor e diretor desse projeto, seguiu esses caminhos, como que ele desenhou tudo isso. Quero falar um pouco sobre Moisés, Arão e, particularmente, bem rapidamente, sobre o povo de Israel. Então nós vamos ver aí, amados, o seguinte, quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente vai ter que o tema principal do livro de Êxodo é a redenção e a organização do povo de Israel como um povo de aliança. E se a gente dividir em três partes, na primeira parte do capítulo 1 até o 18, a gente vai ver que a ênfase aí é o poder de Deus, é um projeto de saída, de retirada do povo do Egito. E aí a gente tem logo no começo a questão da aflição do povo de Israel lá no Egito, e ali a gente tem toda a servidão do povo de Israel e o preparo de Moisés para esse projeto de resgate. As pragas, o endurecimento no coração do faraó. Teoricamente, depois da 10ª praga, a gente já entra na questão do livramento, onde Deus realmente retira o povo de Israel do Egito. E aí a gente tem a instituição da Páscoa, da primeira Páscoa, a partida apressada, o cântico de louvor e a celebração pela saída, e aí a jornada do povo no deserto até chegar no Monte Sinai. E aí a gente vê ao longo do trajeto o poder do Senhor para prover, para proteger e para delegar tarefas, como a gente vai ver lá no capítulo 18. A gente também vai ver agora na segunda parte, que começa a partir do 19, que aí a partir daí é onde a gente começa o nosso trabalho principal do nosso discipulado. Então, tudo isso que a gente viu até agora é uma preparação para essa parte que nós vamos iniciar aí no capítulo 19, na semana que vem. E aí a gente vai ver que ali a gente vai tratar da lei, a questão com a ênfase nos princípios de Deus, a aliança proposta pelo Senhor, os mandamentos espirituais e morais, as ordenanças sociais e civis. E a gente vai fechar no capítulo 24 com a aliança aceita por Israel. E aí a gente inicia a terceira parte falando sobre a ênfase da presença de Deus no meio do povo de Israel através do tabernáculo. Então a gente tem toda a questão do plano de Deus para o tabernáculo, a preparação, a orientação de como ele tem que ser feito. Nesse inteirinho tem aí a questão da punição ao povo pela idolatria. E aí a gente vai fechar com a questão da presença de Deus no término do tabernáculo. E aí encerra-se o livro do Êxodo. Então a nossa ideia na próxima aula é a gente discutir do capítulo 19 ao 24, que seria essa segunda parte do livro do Êxodo. E hoje então eu quero fazer uma rápida introdução, começando ali pela promessa em Gênesis, chegando até esse momento aí do capítulo 18, para que na próxima semana, então, a gente dê continuidade nesse processo, ok? Então eu quero falar o seguinte, esse projeto de resgate, de salvação, ele foi desenhado por Deus desde o princípio, isso é o que nós cremos, nós acreditamos nisso, né? E se a gente olhar a Bíblia, então, é o que eu sempre costumo dizer, né? A Bíblia do começo ao fim, ela tem propósito e está tudo interligado para o projeto de redenção da vinda do Messias. Mas para isso tem toda uma história que foi vivida. E aqui nós vamos entender uma parte inicial desse processo. Né? Lá em Gênesis 15, Deus está falando com Abraão o seguinte: olha, a sua descendência vai ser peregrina na terra, tá? Vai viver sob o regime de escravidão em terra alheia, por 400 anos aproximadamente, 4 gerações. Só que tem um detalhe: eu vou castigar essa nação que vai subjugar Israel, né? E Deus dá uma outra situação, de um outro panorama para ele. E vou te dar essa terra em que você está agora, aqui, a terra dos amorreus, para tua descendência.
E é interessante que quando Deus fala isso daí para Abraão, ele fala, mas diz o seguinte: eu só não te dou essa terra agora, porque a iniquidade deles, dos amorreus, ainda não tinha chegado ao seu limite. Então Deus estava tendo uma paciência e uma tolerância, e envolvia todo um projeto de preparação do povo de Israel para receber aquela terra como a terra da promessa. E aí a gente vai ver que o tempo passa, nós temos aí Isaac, Jacó, e aí depois Jacó tem os seus filhos, e um dos seus filhos é José. E aí José, quando criança ainda, tem sonhos, né? E através desses sonhos Deus revela para ele o que aconteceria na vida dele, né? Em que ele estaria lá, o sol e a lua e as 11 estrelas se curvariam perante ele. No seu caso, o pai Jacó entende e interpreta esse sonho, isso gera ciúmes nos irmãos, né? Como que quer dizer, então quer dizer que nós vamos nos curvar diante de você. E aí eles acabam, então, uma história que todo mundo conhece ali, vendem os irmãos para mercadores midianitas. José, então, é levado para o Egito, isso a gente vê lá em Gênesis 37, é vendido. Na casa de Potifar, então, ele sofre lá um assédio da esposa de Potifar, então ele vai para a prisão, e lá ele interpreta sonhos de 2 presos, e que depois um deles, que é copeiro, quando sai, então relata a história para o faraó, que também teve sonhos e ninguém conseguia entender, e aí José é chamado para interpretar aquele sonho, e aí quando ele interpreta aquele sonho, então Faraó se convence de que ele é a pessoa adequada para assumir um cargo de governador do Egito, ou seja, de prisioneiro ao segundo homem mais importante do Egito, para administrar um projeto de uma situação que viria 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E nesse enredo todo, nesse processo todo, o que acontece? Jacó, que está lá na Canaã com seus outros 11 filhos, começa então a sofrer os efeitos da fome. E aí ele pretende, então, vamos migrar para o Egito, porque a gente sabe que lá tem comida, né? E é o que acontece, uma coisa interessante. Jacó conversa com Deus e Deus confirma para ele. Lá em Gênesis 46, Deus confirma para ele que ele deveria descer sim para o Egito, que Deus tinha planos para isso, que Deus iria abençoar a descendência dele. Então olha que coisa interessante. A gente sabe que lá na frente o povo vai ser escravizado, que o povo vai passar por isso, mas tudo isso já começou a ser desenhado lá atrás, em Gênesis 15, e era simplesmente cumprimento de um desenho já estipulado por Deus. E aí então o povo vai lá para o Egito, chega lá no Egito, Jacó com toda a sua parentela, reencontra o José como governador, seu filho amado, que ele pensou que tivesse morrido. Ele é recebido muito bem por Faraó, né? Faraó dá as boas-vindas, tá certo? E Faraó designa então um local para eles morarem lá nas terras de Gozém, aonde eles vão ficar. E é um negócio até interessante que você vê que Jacó até abençoa o Faraó por isso. E o Faraó, quando descobre que eles eram pastores, então pede até para que cuide do gado do Faraó, né? E então isso é muito interessante porque o começo da vida do povo de Israel lá no Egito é um começo muito bom, muito confortável, muito bem instalados, com comida, com tudo aquilo que foram buscar, né? E para você ter uma ideia, até porque esse número depois nós vamos fazer um comparativo lá na frente, eles chegaram mais ou menos numa quantidade de 70 homens. Só se contava os homens naquela época, não se contava mulheres e crianças, então eles chegaram em torno de 70 homens. Enquanto isso, né, enquanto José era governador e viveu, os israelitas lá viveram muito bem, né, cresciam e se multiplicavam. O tempo foi passando, morreu Jacó, né, e aí quando chegou perto da morte de José, um fato interessante que é importante a gente comentar é que José chama os seus irmãos e aí relembra para eles a promessa que Deus fez que um dia iria retirá-los do Egito para subirem para a terra que Deus jurou para Abraão, Isaque e Jacó. Isso então está escrito em Gênesis, no capítulo 50, no verso 24. E dessa forma então a gente fecha o livro de Gênesis. E aí a gente começa o livro do Êxodo falando o seguinte, que os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Isso aí a gente vai encontrar lá no comecinho de Êxodo, no capítulo 1, no verso 7. Então o que acontece? O tempo passou, trocou o rei do Egito, entrou um outro rei do Egito que não conheceu José, não conheceu a história de José, e aí quando ele viu o povo de Israel crescendo daquela maneira,
ele ficou incomodado com aquilo, ele se preocupou com o crescimento do povo de Israel, e aí ele temia que o povo de Israel pudesse se aliar com algum inimigo e pudesse se rebelar contra o próprio Egito. Isso a gente vai ver essa preocupação dele lá em Êxodo 1, do verso 8 ao 10. E aí então o que ele faz? Ele chama os feitores, que eram aqueles que coordenavam todo o trabalho dos servos, né, e fala para eles o seguinte: olha, aperta o trabalho dos israelitas, força eles mais ao trabalho, porque eles estão se proliferando muito, estão crescendo demais, eu estou muito preocupado com isso, então eu quero que vocês acostem bem o trabalho deles lá, para que eles fiquem cada vez mais apertados de trabalho e parem de trazer tanto filho, né? E acontece que essa ação não dá tanto resultado, a não ser realmente trabalhar mais a questão do trabalho forçado contra os israelitas. E aqui a gente tem um ponto importante. Aqui começa, então, na verdade, um projeto de humilhação, né, de cobrança de trabalho mais intenso. E aí, vamos assim dizer, inicia o processo mesmo de escravidão. Ok? E aí, quando o tempo passa, o faraó descobre que essa ação ela não está sendo suficiente. Aí ele baixa um decreto lá, chama as parteiras e fala para elas o seguinte: olha, vocês que vão lá e fazem o parto das mulheres hebreias, quando nascer uma criança, vocês olhem, se for homem, vocês matam. E se for mulher, deixa viver. E acontece que as parteiras não fizeram isso. Elas temiam ao Senhor e não fizeram. O faraó chama elas e fala: e aí, o que aconteceu? Não tá surtindo efeito, tá tendo muito homem ainda, tá nascendo. E aí elas falaram que não fizeram, então o que o faraó faz? Ele se irrita. E aí ele determina a todo o povo do Egito, dando uma nova ordem, dizendo que todo o povo do Egito matasse, então, os filhos homens, as crianças que nascessem dos filhos dos israelitas, deixando sobreviver apenas as mulheres. E aí, nesse conjunto, nesse contexto todo, nós temos aí a questão o quê? Do nascimento de Moisés. E nasce Moisés, né, nesse contexto de que as crianças deveriam ser mortas. E a gente tem um pouco da história que a gente já conhece de Moisés, né, que ele nasce então, e aí é colocado lá num cesto pela mãe, a irmã leva no rio, a filha do faraó encontra, acha ele formoso, bonitinho, resolve cuidar dele. E aí por 40 anos então ele fica lá no Egito sendo cuidado lá no palácio do faraó, né? Cuidado pela mãe e depois cuidado pela filha do faraó, e ali ele é criado, né? E acontece que nesses 40 anos, ele, quando vai passear na terra dos hebreus, ele vê um egípcio humilhando um hebreu, ele se irrita com aquela situação, mata esse egípcio, esconde o corpo dele, e acontece que esse crime é descoberto pelo faraó, e o faraó ameaça matar ele, então, para ele não ser morto, ele foge para as terras de Midian, e lá fica por 40 anos, a gente falará mais um pouquinho mais disso à frente, tá certo? Acontece que nesses 40 anos que ele teve lá, muito tempo aí passou, morreu o rei do Egito, veio outro rei do Egito, né? E aí o serviço de escravidão continuou. Eu estou dando uma pincelada apenas aqui, um overview, né? E aí acontece que, como a gente vê lá em Êxodo 2, no verso 23 e 25, muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus, ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então a gente entra agora num contexto muito interessante, que aí Deus então vai lá e chama Moisés e Arão para esse projeto de resgate. E eu quero fazer um adendo aqui, fazer uma nota de rodapé, como diz, né, em relação a essa questão do chamado. Eu vou falar um pouco mais sobre o perfil de Moisés e de Arão ali na frente, mas em relação a essa questão do chamado, eu quero falar com vocês o seguinte: aqui vai acontecer um evento muito interessante, que quando Moisés pergunta para Deus o seguinte: olha, então tá bom, eu vou lá chegar para o povo de Israel e vou dizer para eles que o Deus dos vossos pais vieram aqui, me mandou para poder tirar vocês daqui, e não sei se isso vai convencer bem, né? Então, assim, o que, que eu falo para eles? Como que eu digo quem tu és, né? Quem és tu? E o que, que eu digo para eles? O que, que eu vou dizer? Qual é o seu nome? E aí, pela primeira vez na Bíblia, a gente tem ali Deus, então, se apresentando, né? E aí ele diz lá o seguinte: ó, e devereis dizer ao povo de Israel, eu sou o que sou. E devereis dizer a eles, o eu sou me enviou a vós.
E aí, então, o significado dessa palavra em hebreu é o que nós temos na nossa Bíblia como Yahvé. Tá? Alguns falam Jeová, outros falam Javé, enfim, está transliterado aí da forma mais adequada de acordo à Bíblia. E na maioria das Bíblias a gente tem Yahvé traduzido por Senhor. Tá? Bom, a verdade é que ninguém sabe exatamente qual é a verdadeira pronúncia desse nome. Talvez porque no motivo aí de que por volta do ano 300 a.C., logo após o período exílico da Babilônia, os judeus consideraram Yahvé um nome tão sagrado que eles deixaram de pronunciar. Então eles consideram isso o tetragrama sagrado, tá? Mas ali apareceu a primeira vez o verdadeiro nome, vamos assim dizer, de Deus, porque até então era sempre o Todo-Poderoso, o Deus formador, o Deus criador, e aí aparece a primeira vez a questão do Yahvé, tá ok? Bom, e aí a gente avançando aí para o segundo quadradinho vermelho que está na tua tela, a gente vai falar que nesse processo então de convencimento do povo de Israel e do faraó para que o povo saísse do Egito, há uma forte demonstração do poder de Deus e do juízo de Deus sobre o Egito. Então começa com a questão das 10 pragas, né, que Deus vai lá e vai começar então a trazer juízo ao povo do Egito e demonstrar ao povo de Israel quem era o seu Deus. Tudo se começa na primeira vez em que Arão e Moisés vão falar com o faraó. E aí quando chega lá, né, já Deus manda então que ele jogue a vara. E aí quando ele joga a vara se transforma numa serpente. E o negócio interessante é que o faraó então chama os magos e os feiticeiros do Egito. E eles também jogam as suas varas que também se transformam em serpentes. Só que aí a vara de Arão vai lá e come todas as varas dos feiticeiros e dos magos. Então aí tá, já começa uma primeira demonstração. A gente sabe que no mundo espiritual, a gente sabe que existem demônios, a gente sabe que existe feitiçaria, a gente sabe que existe tudo isso. A única coisa que a gente também tem certeza é que o nosso Deus é maior que tudo isso. E isso é o mais importante. E aí a partir daí Deus começa a fazer um trabalho trazendo juízo e trazendo pragas para o Egito. Foram 10 pragas ao total. A primeira foi a praga do sangue, a segunda a praga das rãs, a terceira a praga dos piolhos, a quarta a praga das moscas, a quinta a morte dos animais, a sexta foram tumores e úlceras, a sétima chuva de granizo, oitava gafanhotos, a nona as trevas e por fim a última a morte dos primogênitos. Isso está escrito aí em Êxodo, do capítulo 5 até o 11. Eu quero fazer uma reflexão com você muito interessante em relação a isso, não é exatamente o foco do nosso trabalho, mas só para você entender que nesse processo existem algumas coisas muito interessantes. Falei a questão das varas, da feitiçaria, dos magos. Esses mesmos feiticeiros, esses mesmos magos, eles também, quando Deus começou a trazer as pragas, a primeira e a segunda e a terceira, até esse momento eles conseguiam fazer coisas semelhantes. Acontece que quando chegou na quarta praga, Deus falou, peraí, agora eu vou dificultar um pouco mais pro lado desses caras aí. Então Deus selecionou, falou, olha, a quarta praga aqui das moscas, a quinta, só vai atingir os egípcios. E foi assim que aconteceu. A partir daí eles não conseguiram mais agir. E quando chegou na sexta praga, aí foi onde a queda deles aconteceu mesmo, porque eles também foram contaminados por tumores e úlceras. Então isso é muito interessante da gente ler e estudar o poder de Deus, como foi importante todo esse processo. E isso era realmente um processo, Deus estava construindo um processo, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz o seguinte, o faraó titubeou várias vezes em querer liberar, o faraó várias vezes quis fraquejar, falou, vou liberar o povo, só que aí está na Bíblia lá, Deus endurecia o coração do faraó. Deus endurecia o coração do faraó e ele não liberava. Por quê? Porque tinha que ser feito um processo. E uma coisa interessante que a gente olha, que quando a gente chega na oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, logo depois da oitava praga, os conselheiros do faraó se reúnem e falam assim, faraó, pelo amor de Deus, libera esse povo, libera eles para ir embora, porque olha como o Egito está destruído. Essas 8 pragas já tinham causado danos demais. Então libera esse povo aí para ir embora. E o faraó então estava até que convencido de ir.
Mas aí acontece um outro fato muito interessante. Quando o faraó chega então para Moisés e fala, tá bom, ok, pode ir lá, pega aí os teus homens e vai adorar o teu Deus no deserto lá que você está pedindo, mas eu quero saber quem vai, quantos são? Aí Moisés fala, não, peraí, não é quantos são, vão todos, as mulheres. Aí o faraó fala, não, peraí, então você está me enganando. Dá a impressão de entender que o faraó pensava que Moisés só queria ir com os homens para adorar a Deus e ia voltar. Daquele ponto em diante que ele já entende, cai a ficha nele que fala, não, o povo quer ir embora de vez. E aí é muito interessante que você vai lá ler em Êxodo 10, no verso 10, Faraó ameaça Moisés nesse ponto de dizer para ele, se você realmente sair daqui com todo mundo, aí sim você vai precisar da força de Yahvé, porque eu vou atrás e vou te pegar, nesse sentido assim de ameaça. Endureceu o coração dele a tal ponto de fazer esse tipo de ameaça. E quando foi na nona prova, ele virou para ele, não quero nem mais olhar na tua cara, Moisés. Acontece que era só o princípio do fim, vamos assim dizer, né? Nós tivemos a 10ª praga, que foi aí a morte de todos os primogênitos, inclusive dos filhos do faraó, dos animais, tudo. E aí nós tivemos o quê? Naquele momento, onde a gente entra aí na questão da celebração da Páscoa, a preparação do povo para sair do Egito. E é uma coisa linda da gente ver, porque ali se cumpre as promessas que Deus tinha feito lá em Gênesis 15, né? Eles levaram, né, quando eles estavam saindo, eles levaram todas as riquezas, todo o rebanho, tudo que era deles, né? E ainda despojaram, pegaram coisas que os egípcios doavam para eles, como ouro, prata, roupas, tecidos. E a gente vai entender o porquê disso. Lá na frente, quando a gente for estudar a questão do tabernáculo, a gente vai ver que todo esse material, todo esse ouro, tudo isso daí foi utilizado para confeccionar todo esse material, todo esse projeto de Deus. Então a Bíblia ela é tão linda, ela é tão completa, que tudo vai se interligando, tudo vai se complementando. E a gente precisa, então, estudar todo o contexto para a gente poder ver o porquê de cada uma dessas coisas. Tá? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, então, quando o povo saiu do Egito, olha como o povo cresceu. Entrou 70 homens que eu falei para vocês, né, da parentela de Jacó. Quando saíram cerca de 600.000 homens, somente homens aí, estão contados homens, fora mulheres e crianças. Isso está lá em Êxodo 12, no verso 37. E aí, amados, então o povo caiu no deserto, né? Caiu no deserto. E eu quero falar rapidamente então sobre essa última parte do nosso esboço, que é a hora que o povo chega no deserto, então Deus faz milagres sobrenaturais. Deus continua agindo, fez lá com as 10 pragas para demonstrar poder, força, fortalecer a liderança de Moisés. Só que quando chega no Egito, Deus continua agindo de maneira sobrenatural em favor do povo de Israel. E nessa trajetória do Egito até o Monte Horebe, que levou aí em torno de 3 meses para eles poderem fazer, né? Uma coisa muito interessante é que Deus ia guiando o povo pelo deserto. Durante o dia, em forma de uma coluna de nuvem, à noite, em forma de uma coluna de fogo. E aí Deus estabelece algumas leis, algumas regras iniciais. Primeiro, por exemplo, a Páscoa tem que ser comemorada todo ano, para vocês se lembrarem. Isso é uma forma de memorial de quando vocês foram liberados do Egito. Também institui que a questão do primogênito, todo primeiro filho macho teria que ser consagrado ao Senhor. E acontece que nesse inteirinho todo, então, cai a ficha do faraó, né? Voltando a falar do faraó aqui, cai a ficha dele quando ele toma conhecimento de que o povo realmente saiu, todo mundo, com mulheres, com tudo. E aí ele reúne 600 dos seus melhores cavalos de combate e seu exército e vai perseguir o povo de Israel lá no deserto. E aí quando chega, encontra o povo de Israel lá na beirada do Mar Vermelho. E aí nós temos 2 primeiros fatos extremamente marcantes. O primeiro, a murmuração do povo de Israel, que nós vamos ver que é um povo extremamente murmurador, que reclamaram para Moisés: poxa, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui, na beira do Mar Vermelho, cercado pelo faraó. E aí a gente tem o agir sobrenatural de Deus, abrindo o Mar Vermelho, o povo passando pelo mar em seco, e aí quando os egípcios vêm atrás, o mar fecha e eles todos morrem, sucumbem. E esse foi apenas um dos milagres, né? Ao longo desse projeto, desse trajeto aí,
Deus ainda fez diversas coisas. Quando eles chegaram na cidade de Mara, que eles estavam com sede, murmuraram novamente. Aí Moisés pediu a Deus a guia e Deus transformou a água amarga da cidade em água doce. Mais à frente, no deserto de Sim, entre a cidade de Elim e o Sinai, eles reclamaram que estavam com fome. Aí Deus proveu comida, mandou o maná e as codornas. E essa comida, ela sustentou eles durante todos os 40 anos em que eles estiveram no deserto, até chegarem na terra de Canaã. A gente lê isso lá em Êxodo 16, 35. E aí, quando eles saíram de novo, um pouco mais à frente, mais uma vez, com sede, faltou água, está no meio do deserto, reclamaram, murmuraram. Moisés invocou a Deus, feriu a rocha e da rocha saiu água. E para demonstrar ainda todo o poder de Deus, eles encontraram no meio do caminho os amalequitas. E aí, então, vão ter que lutar com os amalequitas. Moisés, então, escala Josué como líder do exército, prepara o exército. E aí Josué vai lutar com os amalequitas. E aí tem um evento interessante, muito interessante, que Moisés, Arão e Ur sobem a colina para poder assistir, para ver a guerra, e lá fica com a vara do Senhor e levantando a vara. Enquanto a vara estava de pé, o exército de Israel ganhava. Aí quando ele cansava a mão, abaixava a mão, o exército começava a esmorecer, perder. E aí quando Arão e Ur perceberam isso, então seguraram os braços de Moisés levantado com a vara, e aí o exército de Israel ganhou dos amalequitas ao fio da espada. Então, assim, são coisas sobrenaturais que Deus fez para o povo de Israel durante esse trajetório para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua força, para demonstrar a sua fidelidade. E aí nós vamos ver que não necessariamente, nem sempre isso foi entendido, foi compreendido por eles. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Com relação a esse exemplo agora que eu acabei de falar aqui de Arão, Ur e Moisés, aí entra a questão até de uma fonte muito interessante para a gente trabalhar na questão do discipulado com as nossas lideranças. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Nós temos que suportar os nossos líderes, suportar, dar apoio, trabalharmos em conjunto com eles, como Arão e Ur fizeram com Moisés, para que todos nós possamos vencer juntos essa batalha. E eu quero falar um pouco agora para você sobre Moisés, né? A gente tem uma figura aí, mas eu vou ter que botar a câmera na frente para poder liberar o texto. E Moisés é o seguinte, o nome dele significa das águas o tirei. Ele é um homem que foi reconhecido por parecer com Cristo, né? Nós vamos ver mais à frente algumas semelhanças num paralelo muito interessante que a Bíblia traz. E ele foi escolhido então por Deus para liderar o povo de Israel em sua liberação da escravidão no Egito. E a história de Moisés na Bíblia ela está registrada do livro de Êxodo até Deuteronômio, né? Moisés é considerado um dos principais personagens do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da Terra Prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 livros do Pentateuco, como eu já disse no vídeo anterior para vocês. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para os outros vídeos para que você possa estar assistindo eles também. Tá certo? E aí a gente vai ver, amados, que a vida de Moisés ela pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Como eu já falei o primeiro anteriormente, ele nasce lá na terra de Gozém, né? E os primeiros 40 anos da sua vida é vivenciado lá no Egito, dividido entre a sua casa e o palácio do faraó. Nasceu por volta do ano de 1525 a.C., né? Num lar paterno, Moisés recebeu a formação religiosa, espiritual. Lá na corte do faraó, conhecimento intelectual, político e treinamento militar. Quando ele comete aquele homicídio, e aí para fugir do faraó, então ele vai para as terras de Midian. Lá em Midian, ele fugindo do faraó, ele encontra, né, a Zípora, e aí ele casa com a Zípora é filha de Jetro, um sacerdote midianita, não é um sacerdote judeu, um sacerdote midianita. Nós vamos ver que ele depois se converte no capítulo 18, né, quando ele vai até
Moisés, e aí ele toma conhecimento de todos os feitos que Deus tem feito, e ele se converte. É muito lindo isso daí também, né? Mas até então ele é um sacerdote midianita, e ele casa, então Moisés casa com a filha dele, com a Zípora, e eles têm 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. Isso a gente vai ver lá em Êxodo 18, 34. E aí depois, por fim, o terceiro momento da vida de Moisés, que são os últimos 40 anos, Moisés viveu 120 anos aproximadamente aí, esses últimos 40 anos da sua vida, ele viveu aonde? Entre o Egito e o deserto, na condição de primeiro líder de Israel, serviu ao Senhor como profeta, como sacerdote e rei, antes mesmo desses cargos serem estabelecidos entre os judeus. Ele ensinou todos como um profeta, como um sacerdote intercedeu por eles quando caíam na idolatria, e como líder retirou-os da servidão e os organizou como o povo da aliança de Deus. Então tá aí um pouco da história de Moisés. O próximo slide eu coloquei aqui só para poder dizer para você que esse material também vai estar disponível. Eu extraí ele da minha Bíblia a Bíblia Thompson de estudo, e eu achei um material muito interessante. O pessoal que está fazendo o treinamento com a gente da igreja vai receber esse conteúdo em PDF. E aí eu só coloquei aqui porque eu quero explicar como ele funciona. Na imagem do lado direito, nós temos uma árvore, e na base da árvore ali nós temos o quê? Os momentos da vida de Moisés. Ali representa toda a vida de Moisés. São 104 pontos, né, de links com momentos de passagens bíblicas referentes a Moisés. E do lado direito, eu vou mudar a câmera aqui só para poder relacionar, a gente vai encontrar então qual é a relação desse momento na história. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso, só para aproveitar, deixa eu pegar minha Bíblia aqui só para poder falar, é em relação à questão de um dos itens aí, que é o item D, quando Moisés então é chamado por Deus para retirar o povo do Egito. Eu só quero falar aqui o seguinte, né? Deixa eu botar o meio auxiliar aqui para a terceira idade, e aí vamos lá. Quando Moisés é chamado para a liderança lá na sarça ardente, isso a gente vai ver em Êxodo 3, né? Do verso 1 ao 9, Moisés apresenta 4 desculpas. Tá? 4 desculpas. Então, a primeira coisa que ele fala é que ele teria limitações pessoais, né? Segundo, ele teme a incredulidade do povo, teme que o povo não acredite nele. Depois, a sua falta de eloquência. E aí, quando ele apresenta a quarta justificativa, que ele pede até para que outro líder seja enviado, é muito interessante que a Bíblia nos fala lá que Deus se irrita com ele. E aí Deus dá tipo um golpe nele, dá um ultimato nele, fala, olha, rapaz, se o teu problema é falar com o faraó, teu irmão tá vindo ao teu encontro e ele tem eloquência, ele fala bem, então ele vai ser tipo um teu porta-voz. E é assim, por que eu fiz questão de fazer essa pausa aqui nessa transparência, nesse vídeo aí, nesse slide? Assim é com o nosso chamado em relação ao ministério. Quantas vezes a gente resiste a Deus? Quantas vezes, então, Deus está ali falando para nós o que Ele quer de nós e a gente está, né, relutando, dando desculpa, fazendo de conta que não é conosco. Ah, deixa para depois. Eu falo por mim, eu fiz isso muitos anos. Até eu entender realmente o que Deus queria de mim e ter coragem para dar esse passo, né? Então, assim, gente, é uma coisa que é importante. Deus tem um projeto na nossa vida. E a gente tem que ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer de nós. Ok? Então pense um pouco sobre isso. Analise depois com calma essa questão da vida de Moisés e você vai ver que tem muita coisa aí que dá para a gente poder se deliciar e se maravilhar, porque foi realmente, tem muito ensinamento. E aí eu quero só fechar a parte da vida de Moisés com esse outro slide aqui, que é um paralelo, tá? Entre a vida de Moisés e a de Cristo. É claro que não dá para se comparar a grandeza de Cristo, Cristo é o nosso Salvador e Cristo é Cristo, mas assim, houveram alguns eventos que foram similares, semelhantes ao que aconteceu com Moisés e ao que aconteceu com Cristo. E aquilo que eu estou falando, isso aqui serve para mostrar para nós que tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. É o projeto de Deus para a redenção da humanidade, para que eu, você, para que pudéssemos ser salvos, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse paralelo não é uma questão de comparação entre quem foi, não, é só para te dizer o seguinte, olha, coisas semelhantes que aconteceram com Moisés também aconteceram com Jesus Cristo, para poder nos
nos ajudar a entender que tudo na Bíblia faz sentido, que existe um link entre as coisas. Então eu fiz questão de relacionar aqui, colocar aqui para você poder entender. Eu quero só ler os eventos. Depois, se você quiser, com calma, você olhe cada uma das citações bíblicas aí, e aí você faz na sua casa essa referência entre elas, ok? Bom, ambos, né, foram preservados na infância, contenderam com mestres maus, jejuaram por 40 dias, controlaram o mar, alimentaram uma multidão, tiveram rosto que resplandeceu, suportaram murmurações, foram desacreditados no lar, intercederam, falaram como oráculos, tiveram 70 ajudantes, estabeleceram uma ceia comemorativa, e aqui eu abro um parênteses, né? Moisés, a primeira ceia para comemorar a saída do Egito, e Jesus Cristo, a nossa ceia como cristão, a ressurreição do nosso Salvador. E reaparecem depois de morto. Esse aqui é um fato até interessante, porque eu estava ministrando a aula na videoconferência para o pessoal da igreja agora, e por incrível que pareça, muita gente nem se lembrava dessa questão do aparecimento de Moisés lá em Mateus 17:3, na transfiguração. Ok? Então fica aí para vocês poderem analisar depois com calma esses paralelos entre a vida de Jesus e a vida de Moisés. Vamos falar um pouco agora sobre Arão. Arão, irmão de Moisés, o nome Arão significa iluminado, aquele que traz a luz. Na imagem aí nós temos uma representação de ilustração com as vestes sacerdotais, né, para poder ter uma ideia. Lá na frente, quando a gente for falar sobre isso, a gente vai estudar melhor, né? Mas aqui eu quero mudar a câmera, desculpa aí, Arão, mas nós vamos falar um pouco aqui do texto, né? Ele foi o primeiro sumo sacerdote, filho de Anrão e Joquebed, ou seja, os mesmos pais de Moisés. Os pais de Moisés eram ambos da tribo de Levi. Ele era, Arão, o irmão mais velho de Moisés, acredita-se que em torno de 3 anos, por isso até que ele não sofreu a perseguição da época do faraó, né? E mais novo de Miriam. Por que a gente associa isso? Porque foi Miriam quem pegou Moisés e foi levar até o rio e botou no rio, tá certo? Inicialmente foi chamado por Deus para ser um interlocutor entre Moisés e o faraó e o povo, né? E posteriormente ele foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote. E isso depois passou de geração para geração. Sua história bíblica também se estende do Êxodo ao Deuteronômio. Foi casado com Eliseba, filha de Aminadab, da tribo de Judá, e lá tiveram 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. A gente vai ver quando a gente for estudar Levítico que Nadab e Abiú morreram perante o altar do Senhor por infringir uma lei de Deus, levando fogo estranho para o altar do incenso. Mas isso a gente vai ver lá na frente, é só para poder fazer um gancho aqui. Enquanto Moisés estava na terra de Midian, lá os 40 anos que Moisés ficou na terra de Midian, Arão estava no Egito, permaneceu no Egito com a sua família, né? E quando então Deus chamou Moisés para esse projeto de retirar o povo do Egito, ele foi o porta-voz de Moisés perante o povo de Israel e em algumas situações também perante o faraó. E teve uma participação muito ativa, se você for ler lá de Êxodo de 5 a 11, você vai ver que ele teve uma participação também muito ativa na questão das pragas do Egito. Durante a viagem no deserto, Arão sempre teve uma postura ativa ao lado de Moisés. Na batalha contra os amalequitas, como eu disse para vocês atrás, lá Arão juntamente com Ur sustentaram o braço de Moisés, que segurava a vara de Deus até que Israel vencesse a guerra. Quando chegou no Sinai, né, e quando Moisés subiu ao monte para estar com Deus, Arão então permaneceu como um líder interino dos israelitas. E aí a gente vai ver um problema, né, porque infelizmente todas as vezes que Arão esteve na liderança do povo de Israel, ele não teve uma postura muito firme e nem foi sensato. Ele sempre apresentou um caráter fraco e volúvel, certo? Então, mesmo ele tendo contemplado tudo que Deus tinha feito lá no Egito, durante o percurso até chegar no Monte Sinai, ter visto a glória do Senhor, mesmo ele ter visto tudo isso, ele ainda, enquanto Moisés estava lá no monte, falando com Deus, recebendo os mandamentos, ele construiu um bezerro de ouro. Ele construiu um bezerro de ouro.
Então, nós também temos uma outra falha, né, de Arão, foi quando ele, juntamente com a sua irmã Miriam, conspiraram, né, fizeram ali uma oposição a Moisés por ciúmes. Isso a gente vai estudar lá em Números 12. E naquela ocasião, então, Deus dá uma demonstração profunda de amor e apreço a Moisés e fala, né, que com Moisés ele fala face a face, chamado até de amigo de Deus, Moisés. E aí Deus então pune a Miriam com uma lepra, e por intermédio de uma intercessão de Moisés, Deus cura ela depois de 7 dias, e aí ela volta para o acampamento novamente. Como sumo sacerdote, Arão era um tipo de líder espiritual do povo de Israel, tendo a responsabilidade de representar o povo perante Deus. É aquilo que eu comentei já, acho que no vídeo anterior, é a diferença entre a função do sacerdote para o profeta, né? O profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo, né? Com orientação, com juízo, com admoestação. Já o sacerdote é o que leva, né, a vontade do povo para Deus, tá? É o processo inverso aí nesse contexto, tá certo? E ele, como sacerdote, ele era essa pessoa que levava, né, oferecia o sacrifício pelo povo. A gente vai estudar isso também quando a gente falar a questão lá das ofertas, dos sacrifícios, ok? E toda a consagração, então, do seu ministério sacerdotal, como dos seus filhos, né, que foram também sacerdotes, ela foi orientada por Deus, conduzida por Moisés, e ali a gente vai ver que inclui leis específicas, vestes sagradas, uma liturgia muito forte e uma consagração, ok? Bom, e aí para a gente poder fechar a questão de Arão, eu quero só dizer que também nós tivemos outros 2 eventos relevantes que marcaram o sacerdócio dele. Quando a gente for olhar lá em Números 16, a gente vai ver que teve uma rebelião, que foi liderada aí por Corá, Datã e Abirão, que com mais de 250 homens se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. E aí Deus então pune severamente esses rebeldes, né? Engole eles com as suas famílias e depois queima os demais. E aí, para poder também reforçar que Arão tinha sido escolhido por Deus para essa atividade, com os levitas foram escolhidos por Deus para essa atividade do sacerdócio, pega-se lá uma vara de cada tribo, coloca na tenda da congregação, e aí somente a vara de Arão é a que vai florescer, depois até produzindo frutos de amêndoa. Então isso é muito interessante. E quando a gente olha para a Arca da Aliança, depois a gente vai ver que dentro da Arca da Aliança ficaram lá as 2 tábuas dos 10 mandamentos, essa vara de Arão e o vaso do maná. Amados, Arão morreu mais ou menos com 123 anos, sem entrar na Terra Prometida. Olha que coisa interessante, né? O motivo que ele não entrou, então, é singular, né? Ele viu tudo que Deus fez, acompanhou todo esse processo, via a glória de Deus, e ele não entrou porque não creu, por incredulidade, como a gente vê em Números 20, 12, né? E aí, quando ele morre, o seu filho, então, Eleazar, assume, recebe as vestes sacerdotais, assume a função do pai, e ele morreu 40 anos depois que o povo tinha saído no Egito, né? E o povo chorou a sua morte por 30 dias. Tá ok? Bom, e aí, para a gente poder, então, finalizar o nosso estudo de hoje, eu quero falar um pouco aqui sobre o povo de Israel, né? Eu vou ler para vocês aqui uma parte que está em Êxodo 19, no verso 4 ao 6, onde Deus ali chama Moisés para propor então uma aliança com o povo. E olha que coisa linda que Deus fala para Moisés. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como eu os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, isso daí é Deus falando para Moisés, e aí depois a gente vai ver que, quando a gente for ler, Moisés leva isso ao povo, e o povo aceita, concorda, tudo, né? Mas, enfim, vamos ver que eles aceitaram, e aí eu quero falar um pouco aqui sobre o perfil deles,
e a gente vai ver o seguinte, que eu destaquei aqui pontos positivos e negativos, né? Não só para falar só mal, vamos falar mal e bem também, né? Ou bem e mal. Então vamos lá. Primeiro, né? É interessante porque assim, eles conheciam a promessa de Deus. O povo de Israel conhecia a promessa de Deus que iria tirá-los de lá e levar para a terra prometida, porque naquela época também não tinha Bíblia, não tinha nada, tudo era passado de pai para filho, né? Então eles foram recebendo essas orientações de seus pais, né? E aí quando a gente vê lá em Êxodo 3:16, né, que Arão então está conversando e ele está escrito lá: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então isso aí era Deus dizendo para eles: ó, pode ir lá falar para o povo que eles vão saber, eles sabem, eles conhecem a promessa que eu fiz para eles. Ok? Bom, eles também tinham temor a Deus. Eu entendo que tinham temor a Deus. Quando a gente olha lá para Êxodo 12:28, a gente vai ver lá. Eu vou pegar uma frase aqui. Aqui eu só separei do povo de Israel alguns acontecimentos desse período em que nós estamos estudando, tá? Eu não fui ao longo da história, não. Eu só estou me restringindo a esse período. Então eu estou pegando aqui passagens bíblicas desse período para a gente poder estudar. Então vamos lá. Eles temiam a Deus aí em Êxodo 12:28. Depois os israelitas se retiraram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Olha, se eles obedeceram é porque temem. Quem teme obedece. Tá certo? Uma outra passagem também, né, quando eu falei ali da questão da aliança, e aí tem aqui a resposta. O povo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor, né? Então tá aí também, eles compreendiam, eles temiam o poder, tinham visto o que Deus estava fazendo, né? Em Êxodo 20 também a gente vê outra vez, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morremos. Ou seja, isso também é de temor, porque eles estavam vendo a glória de Deus no monte, e aí eles pediram para Moisés: fala você com Deus, deixa a gente aqui, porque ele está com medo de morrer. A gente tem respeito, a gente tem temor por Deus. E aí é interessante que Moisés fala para eles: não tenham medo. Deus veio para prová-los, ou seja, para mostrá-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre do pecado. Não caiu muito bem para eles isso não. A gente vai ver um pouco mais à frente aí que eles cometeram algumas transgressões até que razoavelmente básicas, mas por conta de alguns aspectos, né? E eles eram sim também um povo colaborativo, né? Perdão, pulei guerreiro. Eles eram guerreiro. A gente pode ver aí a questão do exemplo da guerra lá contra os amalequitas, Josué e o exército de Israel lutaram, né? Essa é a parte do guerreiro. E colaborativo, eles eram, quando a gente olha lá que Deus então dá todas as coordenadas para construir o tabernáculo, as vestes sacerdotais, enfim, orienta tudo. Aí ele vai para o povo, né? E manda o povo pedir para o povo dar as contribuições. E aí eles pegam aquelas joias, aquelas coisas que eles pegaram lá no Egito quando saíram e fazem as doações para que então pudessem ser construído o tabernáculo, as vestes sacerdotais e aí por adiante, ok? Bom, agora falando dos aspectos negativos do povo de Israel, né? Rapaz, eles eram murmurador no último, né? Eram muito murmurador, reclamão demais, parecia até um povo mimado, né? E aí a gente olha aí que eles reclamaram quando chegaram perto do Mar Vermelho, reclamaram quando tiveram sede, aí Deus foi lá e deu água doce, reclamaram que estavam com fome, Deus foi lá e deu pão e a codorna, reclamaram que estava com sede de novo, Deus foi lá e deu novamente água para eles. E viviam reclamando de tudo, e tudo falava: para que tirou nós do Egito e trouxe para cá, sempre lembrando, né, do que eles viviam, de onde estavam, aquela história toda. Talvez o maior pecado que isso eles carregaram por gerações. Isso refletiu, inclusive, lá na frente, na queda dos reinos de Israel, depois de estabelecido a monarquia, tudo certinho, você vai ver que eles voltavam à questão da idolatria. Né? Os costumes egípcios ficaram enraizados na cultura do povo do hebreu por muitos anos, por muitos anos. E aí, nesse período que a gente está estudando, a demonstração mais clara da idolatria e o mais cruel de tudo foi no Êxodo 32, quando eles convenceram Arão a fazer o bezerro de ouro, né?
E aí lá naquele processo mesmo, o próprio Moisés depois disse a Deus, é um povo propenso ao mal, né? E Deus depois responde lá no 32:9 e no 34. É muito interessante isso, que Deus fala que é um povo obstinado, né? Um povo teimoso, um povo insubmisso, de dura serviço, né? Então, assim, essas são as características negativas do povo de Israel que precisavam ser lapidadas, né? Precisavam ser tratadas, precisavam ser trabalhadas, ok? Bom, eu quero finalizar contigo dizendo que esse, então, é o conteúdo que a gente consegue chegar basicamente até o Monte Sinai, ali no capítulo 18 do Êxodo, e aí a partir da nossa próxima videoaula, a gente vai entrar então do capítulo 19 ao 24, e aí a gente vai avançar no conteúdo propriamente dito do propósito do nosso discipulado, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa de alguma forma te trazer conhecimento e abençoar a tua vida. Se realmente isso aconteceu, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, fique à vontade. É um vídeo que está disponível aí para trazer crescimento para todos e que isso possa nos ajudar aí a incentivar para os próximos projetos, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a próxima.